Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 12 de outubro de 2025, é domingo, e todos os domingos são dias regidos pelo Sol, que segue no signo de Libra, um signo de ar cardinal regido por Vênus. Então, volta, gente, para essa busca de clareza, de autoridade, de iluminação sobre esses temas librianos, que tem a ver com estética, valores, parcerias, relações. Então, o Sol em Libra ele é conhecido como um Sol que fica desconfortável, porque o Sol exalta o signo de Áries, que tem a ver com essa questão do eu, da individualidade. Já em Libra, a gente pode pensar nesse lado mais difícil da expressão do eu, porque tem muito essa busca de entender o lado do outro, né, de avaliar o lado do outro, né, de precisar ouvir o desejo do outro, tá? Mas Libra também tem essa regência, além da regência de Vênus, tem essa exaltação de Saturno, que eu acho que é também a gente entender os limites, né? Principalmente nas relações, aprender a dizer não. Saturno está retrógrado em Peixes, acho que eu trouxe isso ontem também, porque Vênus fez oposição com Saturno, a Lua fez quadratura com Saturno, que a gente precisa olhar para o passado para integrar muitas vezes essas feridas emocionais, esses padrões emocionais assim que nos levam à autossabotagem, sabe, à fuga da realidade. Então, um momento de olhar para as relações e também olhar para o passado, sabe? Por que que eu ajo assim, né? Dessa forma desequilibrada, talvez, tá? Então, às vezes pode ser difícil essa autoridade sobre si, principalmente também. Porque Libra pode ter essa questão de se sentir sempre sob julgamento, sobre avaliação externa, sabe? Sobre essa necessidade também de validação, né? De julgamento, de validação, avaliação. Então, pode ser um momento da gente até perceber também como que a gente faz escolhas, como que a gente decide, quais são os nossos valores, tá? Então, trazer clareza também sobre o que precisa de independência em nós, né? Por essa regência de Saturno, também essa revisão do que está desorganizando, deixando emocionalmente confusa, e buscar o equilíbrio a partir dessas escolhas conscientes, sabe? De estar presente ali. Então é isso, a gente está finalizando a alunação virginiana. Então, amanhã a gente já tem a lua minguante, daí tem essa semana ali dessa fase em que a lua vai diminuindo em luz, então a gente está se preparando para minguar. 3h37 a lua ingressou no signo de Câncer, e Câncer é a casa da lua, então como se a gente estivesse indo de volta para casa. E eu já trouxe isso aqui bastante vezes quando a lua ingressa em Câncer, que às vezes pensa que você está voltando de uma viagem e você chega em casa. Aí depende como você deixou a casa. Às vezes tem uma bagunça emocional ali, às vezes você deixou tudo organizadinho, tá? Então, esse olhar ali para esse nosso campo, nosso corpo emocional. Então, essa sensação assim de casa no próprio corpo, né? Trazer essa sensação de casa, de segurança, de proteção, tá? Pensando que o caranguejo ele tem essa carapaça de proteção. Então, perceber, né, as suas necessidades de cuidado, como você está cuidando de si mesma, ou se às vezes você cuida muito do outro, não cuida de si, nessa questão da dependência também. Se você tem facilidade em pedir, receber ajuda, né? Se você consegue perceber também as suas necessidades, o seu corpo está atenta a isso. Também traz questões familiares, de memória, de lembranças. Então, a Lua e o signo de Câncer está muito relacionado com os nossos padrões emocionais. Às vezes a gente percebendo, será que eu me trato da mesma forma que a minha mãe me tratava, que meu pai me tratava, que a minha avó me tratava, que quem me cuidou me tratava? Será que eu estou repetindo aqui um padrão, né? Se eu lido com as minhas emoções da forma com que a minha mãe lidava com as emoções dela. Então, perceber isso, porque muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes no nosso mapa, a lua é um representante de mãe, de mulheres mais velhas, tá? Então, o momento ali de acolher essas emoções, às vezes só se permitindo sentir, sabe? Porque às vezes ficar brigando não leva a gente a lugar nenhum, só leva mais repressão, né? E eu acho que nesse trânsito de Júpiter em Câncer, é muito essa cura, né, de traumas emocionais, de feridas emocionais, até ancestrais mesmo, né? Essas frustrações que ainda às vezes estão
estão intoxicando esse nosso autocuidado, essa capacidade de nutrir a nós mesmas, né? Então é isso. 4 e 2, a Lua ela fez uma quadratura com Netuno retrógrado em Áries. Às vezes o Netuno então traz essa confusão, essa dispersão, essa distorção da realidade. Então às vezes a gente pode estar esperando demais dos outros, ou às vezes esperando demais até de nós mesmos, sabe? Exigindo demais. Então traz uma tensão ali que às vezes confunde, né? Traz uma sensação meio de estado de sonho, como foi 4 da manhã, às vezes vem mais nos sonhos mesmo, né? O que às vezes está te bloqueando de sentir essa independência, de sentir essa nutrição, tá? E 19 e 10, a Lua ela vai fazer, a Lua em Câncer vai fazer um trígono com Mercúrio em Escorpião, que vai ser o próximo único aspecto do dia. Então, durante todo o dia a gente está indo em direção a esse trígono com Mercúrio. O trígono é sempre um aspecto bom, porque flui, porque sempre acontece em signos que são do mesmo elemento. Então, Câncer e Escorpião são signos de água. Câncer é um signo cardinal, que vai falar desse começo, dessas criações, desses inícios. E Escorpião é um signo fixo, então ele tende a se aprofundar, tende a mergulhar no que sente, na raiz emocional. Então eu penso num momento que pode facilitar muito essa escuta emocional, não só sua com você mesma, mas nas trocas com os outros, né? Escorpião ele traz muito esses venenos à tona, raiz emocional, ele tem essa capacidade de investigação, né? Essa vibe detetive, então pode ajudar muito a gente entender os nossos padrões emocionais e ter essa escuta honesta também das emoções, sabe? Então pode trazer uma intensidade ali, um mergulho mesmo nas emoções, no que a gente sente. Então essa busca de entender mesmo, né? De se aprofundar, de se escutar, de traduzir. Mercúrio ele também pode falar sobre habilidades. Então, às vezes, a gente perceber quais os conhecimentos, quais as práticas que eu tenho para me escutar, para lidar com o que eu sinto, para enfrentar, às vezes, uma insegurança, enfrentar um medo, né? Eu acho que também perceber, perguntar para essas emoções que às vezes estão vindo, o que que ela está querendo me dizer, sabe? O que que esse medo de abandono está querendo me dizer, me mostrar sobre mim? O que que ele está escondendo sobre mim, sabe? Então eu acho que a gente olhar para as emoções e conversar com elas, né? Às vezes, se você tem essa facilidade de visualização mesmo, ou às vezes perceber no seu corpo aonde esse sentimento vem e conversar com essa parte do corpo, né? Pode ser uma forma de criar esse diálogo mesmo, né? De tipo, perguntar para o seu corpo, o que que você precisa para se sentir seguro, para se sentir protegido, né? Que ferramentas que eu tenho ou eu posso ter para lidar, para cuidar de você, né? Porque o Mercúrio em Escorpião ele pode falar dessas práticas é, de cura, né? Essas práticas assim de transformação emocional, tá? Que a gente pode já ter acessado e às vezes a gente pode usar essas ferramentas ou a gente pode buscar, como eu mencionei, essas ferramentas, esses estudos, sabe? Então, às vezes, se você tem alguma questão emocional, dá um Google, pesquisa no YouTube, vê alguma palestra, conversa com alguém sobre isso, sabe? Mercúrio é esse Deus mensageiro mesmo, né? Deus da tradução, das trocas. Então, eu acho que é movimentar muito isso, né? Às vezes, deixar essa emoção falar também, escrever sobre tudo que sente, podem ser práticas. Então, é isso. E amanhã, o próximo aspecto que a Lua vai fazer vai ser com Marte, que eu acho que pode trazer muita assertividade, né? Coragem, porque Marte é esse nosso deus da guerra. E ele tá muito bem no signo de Escorpião, ele tá bem estratégico, bem forte emocionalmente. Então pode trazer esses cortes necessários, ou esses impulsos também. Amanhã eu já mencionei, a gente tem a lua minguante, 18 e 19 a gente vai ter o ingresso da Vênus em Libra e a saída então da Vênus em Virgem, 23 e 51 também Plutão sai da retrogradação. À noite a gente vai ter um aspecto muito bom também, 20 e 49 da Lua fazendo conjunção com Júpiter. Então, um bom momento ali para questões espirituais, né, de filosofia, de verdade, da sua ética, né, dessa relação com algo maior, assim. Então, às vezes
sei lá, ai, na segunda tem a possibilidade de eu ir numa meditação, à noite. Às vezes pode ser interessante, né? Ou cuidar da casa também, cuidar das emoções, enfim. Amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia, então aproveitem para se conectar com as emoções, para cuidar do seu corpo, da sua casa, lembrando que a lua, ela vai falar do nosso corpo, mas também fala sobre a nossa vida doméstica, a nossa relação com a nossa casa, com as nossas raízes emocionais, com a nossa família. Então, um momento ali é, de sentir, né? De se permitir sentir, se permitir também olhar o que precisa ser nutrido, o que a gente tem intoxicado, né? As nossas feridas, a sensação, às vezes, passando escorpião, né? A sensação de traição, e às vezes nem tem a ver com a sensação do outro ter me traído, mas às vezes essa sensação da gente estar traindo a si mesma, sabe? Então, vejo um dia para olhar para essas questões. Então é isso, um bom domingo para nós.